بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج بنهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. Em nome de Allah, clemente e misericordioso, louvado seja Allah e glorificado seja, que a paz e a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, sobre sua família, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Caros irmãos, caras irmãs, amigos e amigas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam com todos. Nesta nossa aula vamos falar sobre o comportamento do muçulmano em relação às mulheres. E vamos expor algumas coisas importantes quanto ao tratamento dado às mulheres dentro do Islã. Iniciando, dizendo que o Islã, desde seu início, da sua própria revelação no Alcorão, e através da orientação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, estabelece princípios fundamentais no tratamento dado às mulheres. E esses princípios se resumem na seguinte forma. O primeiro, que a mulher é igual ao homem no sentido da humanidade. Disse Deus no Corão: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ó humanos, temei a vosso Senhor, que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira, e de ambos fez descender inúmeros homens e mulheres. Surata das Mulheres, versículo 1. Além disso, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, pois as mulheres são a metade que completam os homens. O segundo princípio, o Islã eliminou a maldição das mulheres atribuída pelas outras religiões antigas, por ela ser a razão da expulsão de Adão do paraíso. O Islã afirma que ambos cometeram uma falha e ambos foram punidos como consequência dessa falha, de uma forma igual. Disse Deus: فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. O significado destes versículos: todavia, Satanás os seduziu, fazendo com que ambos saíssem do estado de felicidade em que se encontravam. Então, dissemos: descei quer dizer descer do paraíso para a terra. Serei inimigos uns dos outros, e na terra tereis residência e gozo por um determinado tempo. Surata da Vaca, versículo 36. E disse Deus também sobre arrependimento de ambos: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ó Senhor nosso, nós mesmo nos condenamos, e se não nos perdoares e te apiedares de nós, seremos desventurados. Surata os Simos, versículo 23. O Alcorão, por vezes, em alguns versículos, atribui o pecado, chamado original, a Adão, apenas quando disse: فَعَصَى آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Adão desobedeceu ao seu Senhor e deixou-se seduzir, mas logo seu Senhor o elegeu e absolveu e o encaminhou.
Surah Taha, os versículos 121 e 122. Além disso, Deus inocenta tanto os homens quanto as mulheres de carregarem o pecado dito original, quando diz: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu, e vós colhereis o que merecerdes, e não sereis responsabilizados pelo que fizeram. Surah da Vaca, versículo 134. Nesse sentido, pela afirmação desses versículos, ou dos versículos do Alcorão, tanto como a orientação do profeta Muhammad, não existe o conceito do pecado original dentro do Islã. Cada um é responsável por aquilo e somente por aquilo que ele faz. A terceira norma: a mulher tem o mesmo grau de religiosidade e de devoção. Merece o paraíso se praticar o bem e o castigo se fizer o mal. Da mesma forma que o homem, disse Deus: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. A quem praticar o bem, seja homem ou mulher, e for crente, consideremos uma vida agradável e premiaremos com uma recompensa de acordo com a melhor das suas ações. Surah das Abelhas, versículo 97. E disse Deus também: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Significado desses versículos da Surata dos Partidos 35. Quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos crentes e às crentes, aos consagrados e às consagradas, aos verazes e às verazes, aos perseverantes e às perseverantes, aos humildes e às humildes, aos caritativos e às caritativas, aos jejuadores e às jejuadoras, aos recatados e às recatadas, aos que recordam muito de Allah e às que recordam dele. Saibam que Allah lhes tem destinado a indulgência de uma magnífica recompensa. Então, Allah aqui menciona os homens e as mulheres que praticam essas ações que terão a indulgência e magnífica recompensa no dia do julgamento final. A quarta norma: o Islã combateu o desprezo que os árabes tinham ao receberem a notícia de que nasceu uma menina para eles, e vem dando uma ênfase para que demonstrem e darem boas-vindas ao nascimento das meninas. A quinta norma: o Islã ordena honrar e dignificar as mulheres, sendo elas filhas, esposas e mães. Como filha, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele: qualquer homem que tiver uma menina que consegue educá-la bem, tratá-la bem e cuidar dela bem, eu garanto para ele o paraíso. E como
esposa, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele: o melhor entre vós é o melhor para a sua esposa, e eu sou o melhor entre vós para a minha esposa. E disse também o profeta: a vida é sedutora, e o melhor bem a ser adquirido nela é ter uma virtuosa esposa. Quanto às mães, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o paraíso repousa debaixo dos pés das mães. Então, se uma pessoa quiser entrar no paraíso, que trata bem a sua mãe, porque com a satisfação dela, galgará ou alcançará a satisfação de Deus e, portanto, alcançará o paraíso. A sexta norma relativa às mulheres: igualar as mulheres na educação. Desse profeta, que a paz de Allah esteja sobre ele, a busca pelo conhecimento é uma obrigação de cada muçulmano, incluindo nesse dito as mulheres também. A sétima norma: o Islã garantiu direito à herança às mulheres, sejam elas mães, esposas, filhas, adultas ou menores, ou até na barriga da sua própria mãe. A oitava norma: o Islã organiza as obrigações do casal um com o outro, estabelecendo nisso direitos iguais ao de homem para as mulheres. Disse Deus: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ. Elas têm direitos equivalentes aos seus deveres. Surata da Vaca 228. A nona norma: o Islã organizou o divórcio do modo que impede ao homem tornar-se injusto durante a aplicação do divórcio, como, por exemplo, o limite de divórcio é se divorciar 3 vezes, não podendo também ocorrer a qualquer hora, além de estabelecer prazo para concretizar o divórcio. Se a mulher engravidar, o prazo fica alterado até conceber a criança para se divorciar depois. A 10ª norma: quem acompanha as regras das leis islâmicas não encontra diferença entre a capacidade de homem e da mulher em todos os aspectos inerentes às finanças, como comércio, contratação, pagamentos, intermediações, locações, penhoras, divisões, alegações mediante a justiça, declarações, procurações, finanças, acordos de conciliação, acordos comerciais, investimentos, contas bancárias e donativos. Em todos esses sentidos, a mulher simplesmente pode providenciar tudo que é inerente à sua vida financeira ou efetivação de negócios, reclamação durante a justiça, sozinha, sem ter a tutela de ninguém. A 11ª norma: no que tange os direitos sociais, cabe à mulher escolher seu marido com quem vai se casar, mantendo o nome da solteira, mesmo após o casamento, além de ter o direito de divórcio, há mais de 14 séculos, algo que foi contemplado pela legislação brasileira somente em 1979. A 12ª norma: quando ao direito econômico, o Islã dá autonomia e independência econômica para as mulheres, antes, durante e depois do casamento, em tudo o que ela ganhar pelo seu esforço, com trabalho e investimentos, ou sem esforço, como no caso da herança. Também o Islã desobriga as mulheres a sustentarem a família, mesmo sendo ricas, e tornou isso apenas uma obrigação dos homens, sendo pai, irmão ou esposo. Não tem o direito
de arbitrar sobre o destino a ser dado aos recursos financeiros das mulheres, exceto ao tutor das mulheres, se forem menores de idade. E mesmo assim, com bastante cautela, quando a mulher permite ao homem administrar seus bens por livre e espontânea vontade e com as devidas precauções legais, como contrato, acordos, etc. E a 13ª regra é dado às mulheres o direito na participação da vida política, de acordo com as leis islâmicas, no voto, na tomada de decisões, na fiscalização dos órgãos governamentais, inclusive contestando as decisões tomadas, principalmente quando se trata de leis e normas referentes às mulheres. Nós temos a história em que Umar ibn al-Khattab, o segundo governador do Estado Islâmico depois do profeta Muhammad, quis limitar o valor do dote dado às mulheres no ato de casamento pelos seus noivos. Então, uma mulher contestou a sua decisão dentro da mesquita. Ele voltou atrás na sua decisão, porque é algo que Deus deixou como direito para as mulheres estipularem o valor desse dote, e um chefe de Estado não teria ou não tem esse direito de tentar limitar, estabelecer teto máximo para o valor do dote a ser recebido pelas mulheres no ato de casamento ou durante a vida do casal. Então, são algumas regras. Quanto aos tratamentos, nós vimos vários exemplos, dados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Certa vez o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja sobre ele, estava falando com a sua esposa, ele gritava, e ela gritava com ele dentro da sua casa. E o pai da sua esposa estava passando perto da casa, viu que a sua filha estava gritando com o profeta, e entrou e quis realmente bater na filha dele por ela levantar a voz contra o profeta. E o profeta ficou entre os dois e impediu que o pai batesse a sua esposa, ou seja, na filha, que era Aisha, a filha de Abu Bakr. Então, Abu Bakr, nessa ocasião, saiu da casa e o profeta começou a brincar com a sua esposa, que ora estava gritando com ele, e diz: viu, eu não deixei teu pai bater em você. E começaram a brincar e rir, e na volta Abu Bakr passou pela casa novamente, viu que os dois estavam rindo, entrou em casa e disse: me façam participar na sua alegria, como eu participei também no momento de discussão entre vocês dois. Então, nota aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apesar dos gritos da sua esposa, ele reverteu a situação e começou a brincar com ele. E o Islã, nesse sentido, pede para que os homens tenham paciência e compreensão das mulheres, até porque elas passam por determinados períodos, como o período menstrual, gestação, depois da concepção da criança, o chamado período pós-parto, e sofre algumas alterações, inclusive de ordem psicológica, por causa dos hormônios, e requer uma compreensão e paciência do homem nesse sentido. Certa vez um homem veio para Umar ibn al-Khattab, que é o segundo chefe do Estado muçulmano, e querendo fazer uma queixa da sua própria esposa, dizendo que enfim, fazendo uma reclamação da sua esposa para Umar. Quando chegou perto da casa de Umar ibn al-Khattab, que é o chefe de Estado, começou a ouvir gritos da esposa do chefe de Estado contra ele, brigando com ele e gritando com ele. Aí ele falou: então, se é o chefe de Estado, a esposa dele grita com ele, quem dirá a minha esposa? Então ele virou as costas e foi embora. Nisso, Umar abriu a porta e chamou ele. Ele disse: você queria alguma coisa conosco? Ele disse: sim, eu vim fazer reclamação da minha esposa. Vi que você está numa situação pior, que a sua esposa estava brigando com você. Umar chamou ele. Diz: ela é a minha esposa, que atende às minhas necessidades, satisfaz os meus desejos, cozinha para mim,
lava minha roupa, cuida dos meus filhos, né? Tudo isso sem ela ter obrigação nenhuma de lavar, de casa, de cozinhar comida. Ela não tem essa obrigação. Eu não teria, pelo menos, na consideração e respeito e compreensão e paciência com ela. O homem baixou a cabeça e decidiu realmente ele também ter compreensão e paciência com a sua esposa e voltou para sua casa tranquilo. Essas histórias demonstram que realmente, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o melhor entre nós é o melhor para suas esposas. E nesse apanhado que nós fizemos, nós vimos como o Islã dignifica e honra as mulheres dentro das suas normas, sendo elas reveladas no Alcorão ou através dos ditos do profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja sobre ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.